Boa noite. Completa um ano hoje a queda do avião em que viajava o ex-governador Eduardo Campos. Apesar de ter caído em uma área residencial do Boqueirão, em Santos, ninguém em terra foi atingido fatalmente. A destruição foi grande e até hoje apenas uma das famílias que tiveram prejuízos conseguiu um acordo de indenização. Além do então candidato à presidência da República, 4 integrantes da equipe, piloto e copiloto, morreram no acidente. Foi um barulho imenso, uma coisa não dá nem para te explicar como foi o barulho. Aí fogo, coisas quebrando, parecia que você estava vivendo uma guerra, né? Um impacto e mais o deslocamento de ar, né? Forte. E então já sabia que tinha caído obrigatoriamente um jato aqui perto. 10 horas da manhã do dia 13 de agosto do ano passado. Chovia naquela quarta-feira. A rotina deste quarteirão tranquilo do Boqueirão foi interrompida pela queda do avião Cessna, um dos mais modernos do mundo. O voo partiu do Rio de Janeiro e deveria pousar na base aérea de Santos, em Guarujá. O piloto avisa a torre de comando que precisaria percorrer uma rota diferente da que havia sido sinalizada. Um segundo retorno para então pousar. A aeronave fica sem controle durante este procedimento e cai de bico nesta área. O meu pai estava mais próximo até aqui do local, mais ou menos uns 15 metros do local onde caiu ali o avião. E a minha mãe estava no andar de cima. Então, assim, eles sentiram a casa tremer. Foi aquela coisa, parecia que começaram a cair algumas coisas do teto. Ela viu que destelhou, ela achava que era uma bomba. Demorou bastante tempo para eu entender que realmente tinha acontecido o acidente, tinha sido tão próximo. Porque, na verdade, você imagina que isso poderia acontecer, mas não que fosse tão perto e corresse tanto risco assim. Casas são destruídas. Em meio à correria, viaturas da polícia e dos bombeiros ocupam a rua Alexandre Herculano. A área é isolada. As primeiras informações que chegaram no 93 foi de uma queda de uma aeronave, né, no Canal 3, não sabendo qual aeronave seria. Então, as primeiras equipes que chegaram já se depararam com fogo, né, um incêndio. Não dava para precisar qual aeronave que estava no local. As pessoas muito assustadas, estão pessoas pela rua, muitas pessoas assustadas. Em terra não houve vítimas fatais. As cicatrizes mais graves ficaram na memória. Peguei o colchão, joguei em cima de mim, pensei, se cair alguma coisa, telhado, alguma coisa cair, pelo menos eu consigo sair, que a princípio eu pensei, morri. Foi quando eu saí do quarto que eu vi minha sobrinha abaixadinha com as 2 mãos na cabeça, do lado que estava muito fogo, que a gente até então não sabia, mas era a turbina que estava do lado dela. As pessoas ainda tentavam entender exatamente o que estava acontecendo, quando, ainda em choque, tiveram a confirmação de que um dos passageiros do avião era o então candidato à presidência, Eduardo Campos. A tragédia deixou tristeza e prejuízos. Tinha uma altura de meio metro de terra, pedra. Os móveis ficou todo esfolado, guarda-roupa. Foi um buraco muito grande nas janelas, que por isso que aconteceu tudo isso, né? Poltrona, enfim, tudo estava estragado. Aqui dentro estava um caos, né? Tava uma faixa de gás, tudo aqui em volta, né? Todos os equipamentos aqui da parte hidráulica eu perdi. Estava cheio de escombros aqui dentro, tanto que a gente tirou 4 caçambas aqui em cima, de entulho, pedaço de avião, da aeronave, coisas de corpo, resto de corpos, né? Autoridades responsáveis pela aviação no Brasil ainda trabalham para esclarecer de vez a dinâmica do acidente. Relatórios recentes indicam um possível defeito de projeto do avião, o que diminuiria os questionamentos sobre o procedimento dos pilotos, que teriam tido dificuldades com as condições do tempo no dia da queda. Impossível dizer se hoje o país estaria diferente caso Eduardo Campos não tivesse morrido no acidente e chegasse à presidência. Mas os fatos nos mostram que, independentemente do porquê ou de uma conjuntura política diferente, nenhum envolvido assumiu qualquer responsabilidade. Na primeira tentativa, a gente pediu uma tutela antecipada, que nada mais é algo que era para mim sobreviver. Então, em primeira instância, a gente ganhou essa tutela, foram R$10.000, e que de imediato o PSB recorreu, né? E em segunda instância eles ganharam, a gente está indo para uma terceira instância, e agora, há pouco tempo, a gente entrou com uma outra ação de danos materiais, né, e de lucro cessante.
e estamos vendo ainda, aguardando o andamento disso. Vamos ver com relação à indenização como vai funcionar, o que vai acontecer, né? E esperamos que seja breve, que não demore tanto, porque a idade dos meus pais é muito avançada e isso realmente traz muita dor para todos nós, né? Depois do intervalo, mulher grávida de 5 semanas foi estuprada e morta a facadas em Peruíbe. E em Santos, todos os detalhes da terceira audiência do caso Dan Nunes. O músico foi assassinado no final de março depois de um show no bairro do Embaré. Nós voltamos já. Uma mulher grávida de 5 semanas foi estuprada e morta a facadas ontem à noite em Peruíbe. A enfermeira Regiane Valério, de 31 anos, foi surpreendida em casa pelo vizinho Marcelo Batista, também de 31 anos, que arrombou o imóvel. Marcelo foi preso com a arma do crime quando tentava fugir. O acusado, que já cumpriu pena por homicídio, confessou a autoria de outros 3 estupros na cidade. Foi realizado no Fórum de Santos a terceira audiência da morte do músico Dan Nunes. O réu, Tiago Batista, deveria ter sido ouvido hoje, mas o depoimento foi adiado. Amigos e familiares foram à audiência vestidos de branco como um pedido de paz. O desejo é que outras pessoas não passem pelo mesmo sofrimento. É uma maneira de tentar mostrar para o juiz, que a sociedade está inconformada com uma situação dessa. É uma vida. Minha netinha não tinha um pai para dar presente agora. Teve o Dia dos Pais, minha netinha não tinha o pai dela lá para dar presente, né? Então o fato da gente estar aqui é para que isso não aconteça com outros pais também, não aconteça com outros filhos, né? O acusado, Tiago Batista de Barros, compareceu ao fórum, mas não prestou depoimento. Ele seria ouvido juntamente com o amigo Caio, que estava com ele no momento do crime. Mas Caio não compareceu e pela segunda vez o depoimento foi adiado. Apenas o irmão de Tiago foi ouvido. Sem compromisso, porque é irmão, portanto não presta compromisso, não é uma testemunha presencial, tudo que ele revelou foi apenas então somente de ouvir dizer, razão pela qual sem nenhuma credibilidade jurídica. E a defesa, infelizmente, vem insistindo no depoimento do Caio que não esteve presente. Para a defesa, o depoimento de Caio é fundamental. Ele estava no local dos fatos, estava ao lado do Tiago no momento que ocorreu o disparo e ele é essencial, acho que para todos, não só para a defesa, como também para a acusação, ele é essencial para a busca da verdade real. Como a defesa insiste no depoimento de Caio, o juiz resolveu marcar uma nova audiência para o dia 31 de agosto. Na oportunidade, também será ouvido o acusado Tiago Batista, que deve ser a última pessoa a prestar depoimento. Depois disso, o juiz pode decidir se o réu vai ou não à júri popular. O vocalista da banda Trevo, Dan Nunes, de 25 anos, foi assassinado no dia 30 de março. Ele levou um tiro nas costas após sair de um bar no Embaré, em Santos. Tiago Batista de Barros, de 30 anos, conhecido como Chupeta, confessou ter atirado no músico. Ele ficou foragido até a primeira audiência do caso, quando se entregou no dia 7 de julho. Para a polícia, o motivo do crime é passional. Tiago manteve um relacionamento amoroso com uma vendedora. Após o término, a mulher se envolveu com Dan Nunes. Um engavetamento no quilômetro 64 na rodovia Anchieta, envolvendo 6 veículos, deixou feridos na entrada de Santos pela manhã. 4 caminhões, uma van e uma moto colidiram no sentido litoral. O trânsito ficou complicado no local até o início da tarde. Os envolvidos no acidente receberam atendimento médico e foram liberados. O Ministério Público acolheu o pedido de liminar dos vereadores de São Vicente e suspendeu o contrato de compra de 38.500 livros de robótica pela Prefeitura em maio deste ano. O contrato para aquisição do material escolar foi assinado em maio e custou R$ 7.546.000 aos cofres públicos. O vereador Pedro Gouveia, um dos autores da ação, questionou o valor elevado do material e a dispensa de licitação. Até o momento, só foram pagos pelos livros uma parcela de R$ 300 mil. Nós solicitamos uma entrevista junto à Prefeitura ou uma nota oficial sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta.
Uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Cubatão deve reduzir o número de ocupações irregulares e entulhos acumulados pela cidade. O trabalho de fiscalização começou pelo Jardim Nova República. Hoje foi o terceiro dia de ações no bairro. Terrenos públicos utilizados como depósito de lixo estão sendo esvaziados. Moradias irregulares e ferros velhos clandestinos foram desocupados e demolidos. Tem a questão da segurança, porque pode ser depósito de material de origem duvidosa, de fruto de roubos. Tem a questão também das doenças, de rato, de acúmulo, a questão da dengue. Então, tudo isso gera problemas para a população. Pela manhã, a Polícia Militar acompanhou os trabalhos. Segundo a Prefeitura, quem ocupava irregularmente a área já havia sido notificado. A assistência social verifica se ela já não recebe auxílio aluguel, se ela não já está sendo atendida, né? E faz todo o levantamento social para encaminhar ela ou para um programa ou para a casa de parentes, que muitas vezes é o que ocorre. O trabalho teve início no dia 30 de julho e não tem data para terminar. A equipe é formada por fiscais da Vigilância Sanitária, Comércio, Meio Ambiente, além dos setores de posturas e finanças, e ainda deve percorrer todos os bairros da cidade. Todo o material recolhido é encaminhado para o aterro sanitário da cidade, que fica no limite entre Cubatão e Guarujá. Nós já temos reclamações em relação ao Cos Silva, Fabril, de depósitos clandestinos, provavelmente esses serão os próximos pontos. Com o apoio da Companhia Municipal de Trânsito, veículos abandonados também são retirados das ruas. E durante a operação, o dono deste veículo teve sorte. Conseguiu retirar o carro antes que fosse guinchado. Cadastrando 392 carros em situação de abandono na cidade. Então, cada região que a gente está fazendo esses mutirões, a gente já notificou, já deu prazo para esses carros, já colocamos aviso dos próprios carros e agora a gente está recolhendo. Vai para o pátio, vai ficar à disposição dos donos do pátio. Se eles pagarem as diárias, regularizar a documentação, pode retirar o carro. Caso isso não aconteça? O carro vai, depois de um certo período, vai ser avaliado e vai para leilão. Para denunciar ocupações irregulares, o telefone da Ouvidoria Municipal é o 0800 772 6451. 0800 772 6451. E para quem está procurando emprego, o PAT de São Vicente divulgou uma nova lista que conta com 106 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. São vagas para vendedores, mecânico de automóveis e motorista de ônibus rodoviário. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. E essa é para quem trabalha na área portuária de Santos. Segue até amanhã no terminal de passageiros do Concais o programa Saúde nos Portos. A ação promovida pelo governo federal visa prevenir doenças e prestar serviços aos trabalhadores. As atividades vão desde teste de hepatite e vacinação contra a gripe a corte de cabelo. Tudo de graça. O atendimento começa às 9 da manhã e termina às 5 da tarde. Como parte da programação da Semana Jurídica da Unisanta, que termina amanhã, a universidade recebeu ontem o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, José Roberto Neves Amorim. Ele falou sobre mediação e conciliação. A universidade, a partir de setembro, promoverá cursos de formação nessa área. Os alunos do curso de Direito da Unisanta mais uma vez marcaram presença na Semana Jurídica. A maioria não conhecia muito sobre mediação e conciliação. Eu espero mesmo aprender melhor sobre isso. É um ramo novo que está sendo aberto e é interessante saber um pouco mais sobre ele. Um assunto tão importante, já visto que o judiciário a gente ouve sempre que é lento, né? E essa é uma das formas de dirimir o conflito e promover a solução do conflito. O palestrante convidado, José Roberto Neves Amorim, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele é um grande nome da conciliação e mediação no país. A maioria dos processos, dos desentendimentos sociais, devem ser resolvidos por meio da mediação, da conciliação, que é o que acontece no mundo hoje, né? O mundo, se nós partíssemos por litígio, nós estaríamos partindo na contramão do restante do mundo. A partir de setembro, a Unisanta terá cursos de capacitação para mediadores e conciliadores. A iniciativa é inédita na região.
Aqueles que tiveram a oportunidade de serem formados nessas primeiras turmas, obviamente encontrarão um maior número de vagas nas varas e nas maneiras como poderão atuar como mediadores junto aos Sejuscs. Nós provavelmente também já celebramos hoje o documento onde estamos autorizados, credenciados, habilitados pelo tribunal para criarmos o primeiro Sejuscs da região metropolitana. Então, para nós também é uma iniciativa pioneira, inédita e que favorecerá sempre a justiça no sentido de que hajam conciliações antecipadas, o que já mais ou menos acontece no Juizado Especial Cível aqui da Unisanta. Depois do intervalo, as notícias do esporte, além de todos os detalhes da vitória do Santos sobre o Vasco ontem na Vila Belmiro, tem também a expectativa para mais uma etapa do circuito Santa Cecília TV de triatlon. Nós voltamos já. A maior competição esportiva universitária do estado chega hoje ao terceiro dia de disputas e ao vivo Ione Furukawa traz as informações dos Jogos da Unisanta. Boa noite, Ione. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. As partidas aqui no ginásio poliesportivo já começaram. A disputa é entre Educação Física Unimes e Fisioterapia Unisanta. Os meninos da FEFES estão na frente. O placar está em 13-0. Logo em seguida tem futsal masculino. A Educação Física Unaerp joga contra a Medicina Santos. O próximo jogo será entre a Facitec Unisanta e Comunicação Exanc. Jogo que nós mostraremos ao vivo às 8h30 da noite. No ginásio Laerte Gonçalves serão 5 jogos no futsal feminino. E no centro de treinamento, 2 jogos de futebol society masculino. É isso aí. E você pode conferir a reportagem completa com todos os detalhes e resultados dos jogos dessa noite e amanhã, no programa Espaço Unisanta, a partir da 1 da tarde, com Beni Coquito. É com você, Irineu. Ione, bom trabalho para você aí. Pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Santos conquista 2 vitórias seguidas. Depois de superar o Curitiba, ontem na Vila Belmiro, o Peixe bateu o Vasco por 1-0. O único gol da partida saiu aos 3 minutos da segunda etapa. Victor Ferraz cobra a falta com perfeição e marca o primeiro gol dele com a camisa do Peixe. O Santos não fazia um gol de falta há quase 1 ano e meio. O alvinegro praiano ainda podia ter ampliado se o artilheiro Ricardo Oliveira não tivesse desperdiçado esse pênalti. Com a vitória, o Santos subiu para a 12ª posição e soma agora 23 pontos. O Peixe volta a campo sábado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, às 6h30 da noite. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Olha, já deixei aqui a camisa do nosso querido Jabuca, né, que está fazendo uma campanha maravilhosa. Já está classificado para a próxima fase. Vamos falar daqui a pouquinho como que as pessoas vão poder faturar essa camisa aqui. Na semana passada a gente já tinha dado... Pois é. Semana passada ou retrasada? Aliás, Jabaquara tem dado bastante alegria para o torcedor, não só em campo, como várias camisas. Acho que já é a terceira que a gente vai sortear. É isso aí. Bom, chegou a hora do Santos conquistar a primeira vitória fora de casa na próxima rodada, mesmo sendo lá na Baixada contra o Atlético. Juan, boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Eu acho que chegou a hora. O problema é, a gente até conversava, né, Irineu? O Santos sempre sofreu na Arena da Baixada, são partidas sempre muito complicadas, mas o que o Santos mostrou até contra o Flamengo, foi a última partida fora de casa, acho que tem condição de arrancar um empate ou até uma vitória. O próprio Atlético Paranaense na partida contra o Flamengo não esteve bem, tem ali espaço para as equipes conseguirem marcar gol. Acho que o Santos tem boa chance de sair com a vitória. Mas temos que trabalhar com um empate ou até mesmo uma derrota que não seja muito longa, né? Com uma diferença muito grande de gols. A gente tem que lembrar que o Santos ainda está ali próximo da zona do rebaixamento. Não dá também, a gente até brinca, né? 2 vitórias seguidas, pintou o campeão, pintou o Libertadores. Vai ficar no mesmo lugar, está muito embolado, né, Irineu? Como a gente sempre conversou, sempre está falando. Temos 3 jogos hoje, o Santos até pode perder posições, dependendo do resultado de Cruzeiro e outros. Então a gente tem que torcer para que o clube jogue bem e conquiste os resultados. Mas ontem que foi o que jogou aconteceu. bem, né, Juan? Não reflete exatamente o que foi a partida. No primeiro tempo, o Santos teve muitas oportunidades de gol, não é? Pois é, Irineu, eu acho que o que vale destacar dessa partida de ontem foi o resultado. Uma vitória que era o que o Santos precisava em casa nessa briga contra o rebaixamento. Todos tinham uma expectativa de que houvesse uma goleada e ela não aconteceu porque não era uma noite
muito boa do Ricardo Oliveira. Aliás, eu vi algumas críticas ao Ricardo Oliveira, mas assim, ele também deixou de marcar gols numa partida que não precisava. O resultado já estava feito, ele perdeu gols, uma noite infeliz dele, mas segue como artilheiro e que ele tenha guardado esse bom momento dele para justamente contra o Atlético Paranaense. E o Martin Silva também teve uma noite muito boa, mas é aquela situação do time no rebaixamento. O goleiro defende tudo, mas a equipe perdeu, né? Não foi muito boa. Mas vale destacar a defesa do Santos com o Gustavo Henrique ali, que tomou conta da posição mesmo. Acho que o Erley vai ter que esperar um tempo no banco de reservas. E o Santos sempre criando muitos lances de gol. E o gol foi naquele cantinho que se falou que sempre sai gol de novo. Pois né? é. Mas o que eu queria perguntar para você também é, Lucas Lima na seleção. Olha, Irineu, muito se falou sobre o Lucas Lima na seleção. Eu sei que você não é um grande fã do... Eu acho que o Lucas Lima tem potencial para chegar lá, mas aí, por exemplo, ele já foi convocado agora. Aí não faz uma boa apresentação na seleção, vão ficar falando, olha, o 7-1 foi pouco e tudo mais. Acho que o Lucas Lima tem que galgar muito posição ainda. Ele permaneceu no Brasil, muitos falavam da ida ao Porto, se permanecesse do Brasil jogando bem, seria convocado, e isso aconteceu. Mas ele também mudou de empresário recentemente, né? O Wagner Ribeiro agora está trabalhando com ele. É uma convocação para a seleção, já vai ter aumento de salário por causa dessa convocação. Eu acho que ele não se iluda muito, que ele vá com a cabeça muito centrada em fazer um bom papel na seleção, para que ele não se queime, como a gente já viu muitos jogadores sendo convocados, ainda não estão preparados para a seleção e acabam voltando sem prestígio. Até porque não sabe nem se vai jogar também, né? Não sabe, se não jogar e só foi para integrar grupo e treinamento, eu acho até melhor. O Dunga já convocou muita gente assim, né? Vai, chega lá, fica no banco, assiste o jogo e vai embora. Exato. Faz um passeio e aí muda empresário, é o clube de fora que tem interesse, um Porto, um Real Madrid. Eu acho complicado. Assim, o atleta está de parabéns. Dentro do futebol brasileiro ele se destaca, ele fez por merecer essa convocação, mas a seleção brasileira está um problema. São então, 2 amistosos nos Estados Unidos agora, Juan? 2 amistosos e até uma situação... Porto Rico? Quem é? E o próprio Estados Unidos, né? Estados Unidos e Porto Rico. E eu acho, Irineu, que vale destacar, o Neymar também foi convocado. O Neymar não joga as 2 primeiras partidas das eliminatórias. Aliás, eu não ouvia falar de cachumba, Juan, desde quando eu era menininho. Né? Pois é, e ele deixou aí de jogar a final da disputa lá europeia entre os campeões por causa dessa cachumba. E ele está convocado, Irineu, mas ele não vai jogar as eliminatórias. Quer dizer, onde o Dunga poderia preparar a seleção, vai estar lá o Neymar, e muito se falou hoje também da questão da exigência do patrocinador. Ao povo, ou é meramente porque o jogo é nos Estados Unidos? Porque eu fiquei com a impressão de que ele só convocou o Kaká porque os amistosos são lá nos Estados Unidos e ele está lá. Aí faz uma média com a torcida americana também, de repente, para ir assistir os jogos? Pode ser, Irineu. Eu tenho uma opinião, a minha opinião a respeito do Kaká e do próprio Ronaldinho Gaúcho, que são os campeões mundiais da Copa do Mundo de 2002, que o Brasil ainda tem atividade. Eu acho que pela experiência, não pelo futebol que eles apresentam hoje, pela experiência, vale eles estarem na seleção brasileira. Olha, nós vamos aí ter um contato de Lucas Lima com o Kaká. O Kaká já foi o melhor jogador do mundo. Eu acho interessante, mas concordo com você que eu acho que pelos amistosos serem nos Estados Unidos, forçou um pouco essa convocação. Mas a minha opinião, eu acho que os atletas que estão em atividade e que foram campeões brasileiros deveriam estar na seleção, independente do futebol que eles estão apresentando, mas pela experiência que eles podem passar para os outros jogadores. Convocou o Lucas também, né? O retorno do Lucas, o Douglas Costa agora no Bayern, né? Só para confirmar, Juan, Costa Rica e Estados Unidos. Costa Rica. Não, eu disse Porto Rico, acho, né? Costa Rica e Estados Unidos, dia 5 e 8 de setembro. Agora, rapidinho, Juan, e lista completa dos convocados no Santa Portal. Nosso tempo está mais curto. Em relação à participação aí dos outros times grandes, a principal novidade é o Corinthians, né, que bateu o Sport. Pois é, um jogão. Jogando em casa, 4-3, um jogo de muitos gols. Chegou a estar com 3-1 na frente, o Sport empatou e depois com um pênalti que para alguns foi polêmico, para uns não foi, para outros... Decisão do árbitro, o árbitro nunca decide contra o Corinthians. Eu acho que essa é a grande discussão. Aí cada um tira a sua, né? 37 pontos o Corinthians. Pois é, assumiu a liderança, pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que faz um jogo contra o Grêmio. Que joga hoje, né? O São Paulo também foi bem, venceu, né, o Figueirense, 2-0, gols do Pato. O Pato está jogando bem, né? Marcou de novo. Aliás, pediram ele na seleção nessa convocação e acabou não sendo convocado, está merecendo. O Rogério Ceni marcou de pênalti e assumiu agora a terceira posição com 31 pontos. Foi o time que mais subiu, acho que subiu 5 posições. Subiu de 8º para 3º, subiu muitas posições. Uma bela vitória do São Paulo. Ninguém acreditava muito nessa vitória, uma boa vitória. O próximo compromisso do São Paulo é fora agora. Fora de casa.
Bom, o Palmeiras segue em queda livre, perdeu para o Curitiba no Paraná, uma partida que todo mundo achava que o Palmeiras teria condições pelo menos de vencer, né, Juan? Mas foi derrotado 2-1, é o 8º colocado agora com 28 pontos. Os gols foram marcados por Henrique Almeida, 2 vezes para o Curitiba, e o Rafael Marques para o Palmeiras. O Palmeiras, ele acabou tirando o Curitiba da última colocação e o Vasco acabou pegando a lanterna nessa partida. É a terceira derrota consecutiva do Palmeiras, né, Irineu? A gente destacou que ele vinha numa sequência invicta e agora passa por essa má fase. O Eldo falou que é série de derrotas agora. Pois né? O Eldo, do nosso editor de imagens, diretor de imagem aqui, ele secou o Palmeiras, né? É uma sequência de derrotas, ele quer que a gente fale. Mas o Palmeiras tem chance de se recuperar, coincidiu também com a lesão daquele menino Gabriel, o volante. Fez toda a diferença, eu acho, no Palmeiras. Pois também, é, incrível, né? Como jogador faz a diferença. E o Marcelo Oliveira, ele vai ter que se virar aí para voltar àquela fase. O torcedor já se acostumou mal e agora o time começa a perder. É complicado, né, Irineu? Mas tem chance de melhorar, só que ficou longe do G4. Vai precisar recuperar, começar a vencer partidas fora de casa. Vai ter que remar, como a gente costuma dizer, né, Juan? Ficou bem complicado para o Palmeiras. Bom, para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho da segunda divisão. Domingo, 10 da manhã, Clássico das Praias, em Urico-Mussa. Não muda nada, não vai alterar nada. A única coisa que vai mudar é que o pessoal vai poder ganhar uma camiseta, Juan. Do Jabaquara. Segura aí pra gente mostrar pois aqui. O Jabaquara que... Aquela era do Centenário, essa é a camisa do Jabaquara eles mesmo, usam né? durante a partida. Nas partidas. Para o pessoal ganhar essa camisa, vai ser o seguinte, na outra que a gente sorteou foi o pessoal que assistia aqui o Caderno Regional, participou pelo Santa Portal também. Isso. Essa daqui a gente vai sortear pela 107,7 FM. Então, amanhã, durante toda a programação da Santa Cecília FM, liga lá de manhã, fala com o Thiago, depois com a Sandra, e no meu horário, às 5 horas da tarde, eu vou fazer o sorteio. Então você pode ligar durante todo o dia, amanhã, na programação da Santa Cecília FM, se inscreve e no final da tarde, no meu horário, a gente vai escolher quem vai levar essa camiseta aqui. Beleza. Tá bom? Qualquer coisa tem no Santa Portal também as informações no Santa lá pro Portal, pessoal, tudo né? certinho, o telefone certinho da rádio. Irineu, só corrigindo, São Paulo vai jogar no Morumbi contra o Goiás. É em casa? É em casa contra o Goiás. Bom. Nessa última rodada desse primeiro turno, depois já começa o segundo turno. Contra o Figueirense foi fora o... o Figueirense foi fora. Que o Rubens está... Eu acabei falando que seria fora, né? mas não, ele vai jogar no Morumbi nessa última rodada. Tá certo. Não, ele quis dizer que foi fora e eu também acabei induzindo eu me confundi com as partidas. Bom, essa partida a Santa Cecília TV transmite ao vivo 10 horas da manhã no domingo, é isso? Ou Jabuca e Portuguesa? Despedida no domingo ao vivo com o Armando Gomes na narração. E a despedida da Briosa, a gente esperava muito da Briosa, fez bom investimento para passar até para a próxima fase, quem sabe subir de divisão, mas acabou parando no começo do caminho, então toda a torcida para o Jabaquara, o que a torcida da Briosa espera, eles até fizeram promoção de ingresso para o pessoal lotar o estádio, se despedir da Briosa esse ano, mas o pessoal espera uma boa partida contra o Jabuca, já classificado, de repente ele até, nessa questão da equipe com a irmã, deixa a Briosa ganhar para o torcedor pelo menos ter um gostinho de alegria nesse ano, né, Irineu? Juan, obrigado, viu, pela participação, liga lá na rádio amanhã para ver quem, assim, sabe se participa do sorteio. Eu estou de olho nessa camisa, já é a terceira já. Valeu, obrigado, boa noite para você. Obrigado, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Será realizado nesse domingo em Guarujá a terceira etapa do 9º Circuito Santa Cecília TV de Triatlon. Mais uma vez, a prova vai acontecer na Praia da Enseada. Serão 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. São 250 atletas inscritos em 6 categorias. A expectativa é de mais uma vez surpreender, agradar os atletas. A previsão do tempo é excelente, com sol. Então eu acredito que mais uma vez a gente vai fazer um belo evento de triatlon no Guarujá. Faz um convite para o pessoal de casa para prestigiar o evento? Você que está aí, não perca, venha conhecer os atletas, prestigiar, aproveita, pega uma praia, o Guarujá é muito bonito, leva a família e contamos com a sua presença lá no domingo a partir das 8 horas da manhã. A edição de hoje chegou ao fim, mas você continua com a nossa programação. Assista agora o painel regional e em seguida o terceiro dia de disputas dos Jogos da Unisanta. Obrigado pela companhia e até amanhã às 7 da noite. Tchau.